Durante um grande protesto, uma gangue de assaltantes tenta se aproveitar da distração da polícia para roubar um cofre, e esse é o único cara que tentará impedi-los. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar 1992, um filme de ação e drama lançado em 2024. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara nem imagina que ladrões estão tentando roubar a empresa onde ele trabalha. Começamos em Los Angeles no dia 29 de abril de 1992, com o Mercer recebendo uma ligação onde ele é informado que ganhou a tutela do seu filho, o Anthony. Aí o homem faz uma cara que não dá pra saber se é felicidade ou não, e depois vai acordar o seu garoto para ele ir pra escola. Inicialmente, o Anthony se recusa a levantar com preguiça, e o pai conta que também detestava aquilo, insistindo para o filho sair da cama e tomar café. A seguir, os dois estão na cozinha, e o garoto simplesmente ignora o café que o Mercer fez para o filho, mostrando como a relação dele com o pai não era das melhores. Por isso, o homem começa a falar como os dois estavam presos naquela casa pequena, e isso era difícil para ele também. Então, pelo que o Anthony fala, dá a entender que o pai nunca esteve presente na sua vida, e o rapaz foi criado pelos avós, mas eles acabaram falecendo e o jovem terminou caindo ali. Por conta disso, ele não tinha muito respeito pelo Mercer, falando como os avós deixavam ele sair com os amigos. Já o pai prendia o Anthony em uma gaiola, como se o garoto fosse um pássaro. Enquanto isso, na TV da sala, é noticiado que ocorreria naquele dia o julgamento de 4 policiais brancos, que espancaram um homem só porque ele é negro, e esse cara se chamava Rodney King. E na época, ele era um motorista de táxi que cumpria a pena em liberdade condicional, por um roubo praticado em abril de 1991. Naquela noite, o King havia tomado umas bebidas alcoólicas com alguns amigos, e por isso ele dirigiu seu carro em alta velocidade. Aí ao perceber esse fato, a polícia da cidade iniciou uma perseguição para deter o veículo do King, que fugiu por ter ficado com medo de voltar para a prisão, e isso não justifica a sessão de espancamento que ele sofreu. Pra ter uma noção, o King teve 9 ferimentos na cabeça, uma fratura no tornozelo, lesões por todo o corpo e um olho roxo, além de possíveis danos na visão e no cérebro. E sim, esse aqui foi um caso real. Mas voltando ao filme, por conta disso, Mercer pede ao filho que ele retorne para casa direto do colégio, pois é possível que tenha alguma confusão nas ruas por conta do julgamento, e o garoto fica bolado se sentindo preso novamente. Aí ele joga o seu café da manhã fora e faz malcriação para o pai, sendo repreendido pelo Mercer, mostrando que o cara ainda mandava naquela casa e o filho iria respeitá-lo enquanto vivesse ali. Depois, o Anthony sai de casa e o pai fica em cima da varanda, olhando o garoto indo pra aula com um amigo. E bom, se o Mercer fica tão de olho nesse garoto é porque tem algum motivo. Longe dali, o Regan Bigby está oferecendo ao seu amigo Copland uma chance de trabalhar com ele e seu pai. E mesmo meio relutante, pois ele queria sair dessa com vida, o cara aceita como seu último trabalho. A seguir, o cara sai dali, pega o seu irmão, o Dennis, e o seu pai, o Lowell, e eles vão até a fábrica chamada Pluton Metais, onde realizariam um roubo. Ao mesmo tempo, o Mercer está indo para o trabalho quando resolve parar em uma loja, querendo comprar o seu suco. Só que ele presencia 2 bandidos entrando e destratando uma família que estava aguardando para pagar as suas compras, e também a caixa do local, que é asiática. Aí ele não aguenta ver aquilo calado e se mete, atraindo a atenção dos bandidos, e um deles saca uma arma, colocando ela na cabeça do Mercer, mas ele nem se abala com isso. Nessa hora, o Devil chega e faz o garoto baixar a pistola, pois o Mercer era conhecido na área e tinha um contexto com os bandidões. Então ele repreende os 2 jovens por não saberem daquilo, e vai atrás do Mercer pedir desculpas pelos rapazes, perguntando por que o cara saiu da prisão e não acionou a tropa. Aí o Mercer responde a ele que não queria mais saber daquela vida, pois agora ele tinha um filho para criar, e estava querendo ficar low profile. Enquanto isso, o Regan está explicando para o pai e o irmão como a Pluton Metais tinha milhões de platina que estava guardada em um cofre ali na empresa. E galera, pra quem não sabe, a platina realmente já valeu mais do que o ouro, mas hoje em dia não é mais assim. E nesse caso ali, o valor do cofre equivale a 10 milhões de dólares. O Regan demonstra saber muitas informações sobre a fábrica, tendo um mapa dela mostrando por onde eles deveriam entrar, e inclusive a senha do portão principal. Ele também sabia sobre a existência de um botão de pânico no escritório do segurança, que quando fosse apertado, fazia uma tampa de aço cair sobre o cofre, e só os policiais tinham o código de acesso para levantar essa tampa. E tudo isso era um presente do Turner, que trabalhava na Pluton Metais, e saía para beber com o Regan. Inicialmente, o Lowell fica empolgado com tanto dinheiro, mas ao ver como tal cofre estava bem protegido, ele desiste do roubo puxando o Regan para baixo, falando de todas as dificuldades. Por isso, os caras vão embora dali decepcionados. Nessa hora, descobrimos que era na Pluton Metais onde o Mercer trabalhava, e ele chega lá para mais um dia de batalha, batendo ponto e conversando sobre basquete com seu amigo segurança, o Joseph. Ali, os dois veem na televisão uma notícia sobre o julgamento dos policiais, e descobrimos que o Joseph é um ex-policial que saiu da corporação por conta dos abusos de autoridades dos colegas. Então, os dois conversam um pouco sobre o segurança arrumar ingressos para o time de basquete preferido do Mercer, e depois ele vai trabalhar. Em outro ponto da cidade, o Regan está bravo porque o pai colocou água fria no seu café, falando para o irmão que o assalto não era impossível apesar da segurança do local ser um problema. Nessa hora, descobrimos que o relacionamento dele com o Lowell nunca foi dos melhores. De volta ao Mercer, no meio do dia ele escuta na rádio a notícia de que os 4 policiais foram inocentados pelo júri, ao mesmo tempo em que na televisão o prefeito da cidade de Los Angeles dá uma entrevista repudiando o resultado. Então isso causa uma revolta entre os negros e uma série de tumultos pelas ruas de Los Angeles. Vendo isso, o dono da fábrica libera os funcionários mais cedo, na intenção de que eles possam ir para suas casas em segurança e ficar com as suas famílias. Longe dali, o Anthony chega após a escola e também fica sabendo da decisão da justiça, olhando
para fora de casa e vendo as pessoas começarem a se aglomerar nas ruas. Já o Regan vê naquilo uma oportunidade porque isso faria a segurança da fábrica Pluton Metais ser reduzida, e o Lowell também pensa nisso, e por esse motivo eles decidem executar o roubo milionário. Assim o Regan avisa o irmão que fica apreensivo, porque o garoto é um inútil, e ele pega um dos soldadinhos de brinquedo para levar na missão. E aqui não fica muito claro por que ele pega o brinquedo, talvez seja um amuleto para o rapaz. De lá eles vão até a casa do Copeland, onde encontram a mulher dele, a Tiffany, que estava grávida de 6 meses, e o Dennis pede para sentir o bebê, ouvindo do Copeland para ele se afastar da sua garota. Depois dessa brincadeira, os irmãos abraçam o cara e se despedem da Tiffany, deixando o Copeland dar um beijo nela, prometendo que ia voltar. Em paralelo, o Mercer fala para o Joseph que sua casa não era segura, porque ela ficava no gueto, onde as pessoas se revoltariam com certeza. Por isso ele pede ao amigo para poder buscar seu filho e passar a noite ali na fábrica. No começo, o Joseph fica meio com medo de aceitar o pedido do cara, mas no fim das contas ele aceita, e o Mercer sai para buscar o Anthony. Assim ele vê como as ruas estavam um caos, com vários saques, protestos e pessoas tomando uma surra da polícia. O cara ainda assiste a balconista asiática em desespero, porque as pessoas estavam saqueando a loja dela. Aí ao chegar em casa, o Mercer não encontra o filho lá como ele falou para o moleque estar, se dando conta que o Anthony tinha ido para as ruas protestar. Já os assaltantes chegam até o pai, e o Regan vê que ele chamou o Murphy e o Titus como seu reforço de segurança, ficando bastante irritado, mas o pai leva os caras assim mesmo. Então, dentro da van que eles usariam para o assalto, os homens veem a confusão nas ruas, e os bandidos levados pelo Lowell começam a lançar comentários sobre os animais serem mais simples. E o próprio velho diz como aquelas coisas não eram das pessoas para elas pegarem, o que é bem hipócrita, levando em conta que ele está indo fazer um assalto. Em seguida, ele se dirige ao Copeland, o único negro do bando, e o cara fica meio sem graça com a cabeça baixa, e não responde o que o Lowell queria ouvir. Nessa hora, eles chegam até a fábrica, e um dos assaltantes finge que aquela era uma van de entrega, fazendo o segurança que cuidava do portão se aproximar deles, sendo nocauteado por uma arma de choque. Depois, os bandidos abrem o portão com a senha que o Turner havia passado, e entram no lugar, deixando o segurança amarrado e escondido. Lá dentro, Joseph sai da sala da segurança para ir ao banheiro, e na volta ele ainda para na máquina de doces para escolher uma guloseima. Por isso ele não vê as imagens das câmeras de segurança, que mostravam a chegada dos assaltantes. Então, quando Joseph se prepara para comer um docinho, os ladrões são surpreendidos ao baterem de frente com ele, pois não tinham planejado aquilo e sim pegar o cara de surpresa. E eu não sei como é que eles planejavam chegar na surdina, já que se o Joseph estivesse na sala de segurança, ele provavelmente iria ver o que os caras fizeram com o segurança no portão, e teria mais tempo para acionar a polícia ou então pegar os bandidos de surpresa. De uma certa forma, os caras tiveram sorte do Joseph ir ao banheiro e parar naquela máquina. Vai ver, eles esperavam que o cara estivesse dormindo em vez de ver as câmeras. Mas de volta ao filme, o Regan então tenta levar aquela situação na conversa para ninguém sair machucado, mas o Joseph leva a mão até a cintura tentando sacar a arma, e o Murphy rapidamente dá um pipoco nele. Só que machucar alguém nunca esteve nos planos do Regan, e ele fica bolado com o cara por isso, sacando a própria arma e apontando para ele. É então que o Lowell se intromete, apaziguando as coisas, e o filho do cara sai dali muito bravo. A seguir, o Murphy vai até a sala de segurança e pega a fita das câmeras, destruindo o gravador. Em paralelo, o Mercer está procurando pelo filho, quando ele encontra o DeVille, e o cara oferece a ele uma arma falando para o Mercer se juntar a eles novamente. Mas o homem apenas recusa a proposta e continua procurando pelo Anthony. Ele encontra o filho pouco depois, com uma baita cara de otário em cima da calçada, enquanto alguns amigos dele quebram uma vidraça e entram numa loja. Por isso, o Mercer o arrasta dali. Na fábrica, os bandidos usam um carrinho de armazém para levar seus equipamentos até o cofre e começam a trabalhar na abertura dele. Enquanto isso, vemos que o tiro do Murphy não tinha finalizado o Joseph, e ele se arrasta até a sala de segurança, onde aperta o botão do pânico. Nisso, um alarme começa a tocar por todo o prédio, e a tampa de concreto começa a descer sobre o cofre. Aí o Regan pensa rápido, joga o carrinho de armazém para segurar a tal tampa, só que na correria o Copeland não tem tempo de sair da frente, e acaba com uma das rodas do carrinho sobre a sua perna. Ao ver aquilo, o Regan fica horrorizado, querendo dar a marcha ré para tirar a perna do amigo, mas o Lowell não deixa, porque aquilo estava impedindo a tampa de cair sobre o cofre. Nesse instante, ele dá uma amostra de como é sangue frio, e convence a todos que a melhor escolha é descolar a perna do Copeland, e depois de ficarem ricos, levarem o cara para o hospital. Em seguida, o velho manda alguém até a sala de segurança desligar o alarme, que estava deixando ele irritado. Enquanto isso, o Mercer está indo para a fábrica com seu filho, ainda sem saber o que estava acontecendo no local, quando ele passa de carro em meio a um dos protestos, e o Anthony tenta se juntar às pessoas, mas o Mercer não o deixa. E esse moleque pensa que ia fazer o quê? Ele viu os amigos destruindo uma vidraça e congelou. Imagina o Anthony enfrentando policiais com cacetetes. Ele iria virar mingau. Mas enfim, o Anthony dá um chilique dentro do carro, e o Mercer responde que entende o filho, pois também estava com raiva de tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, o cara sabia que a resposta não era aquela, porque os pobres estavam destruindo o pouco que eles tinham, concluindo que aquela atitude selvagem é exatamente o que os brancos esperavam deles. Em seguida, o pai e o filho veem um casal de brancos em uma BMW sendo roubados pelos dois bandidinhos de mais cedo. Então, o Mercer mostra por que ele era conhecido no gueto, ao sair do carro e encher os moleques de porrada, mesmo com um deles portando uma arma, salvando o casal da BMW. Depois, ele pega a arma do bandidinho e joga em uma lixeira, voltando para o carro e mandando o Anthony apertar o cinto de segurança, enquanto ele sai dali acelerando. O garoto, ao ver o que o pai fez, fica empolgado, mas o Mercer corta o barato dele ao falar como queria que o filho não crescesse igual a ele. Nessa hora, os dois passam por uma blitz de policiais brancos,
e enquanto o Mercer está seguro de que tudo correria bem, o Anthony pensa que aquilo daria ruim, e infelizmente o garoto estava certo. Então eles são parados, e o Anthony dá uma de bonzão, falando besteira quando vê uma família de brancos passar pela blitz sem serem parados. Por isso os dois são obrigados a sair do carro, enquanto os policiais revistam tudo, e o rapaz é maltratado por um dos oficiais. Isso tudo, é claro, deixa o Mercer muito pistola, mas ele respira fundo e aceita a situação para o seu bem e do seu filho. Após um tempo nessa, os policiais veem como os dois estavam limpos, e então os liberam. E um rápido comentário, esse filme não é baseado em uma história real como muita gente pensa, e apesar de abordar coisas que realmente aconteceram, como os eventos nas ruas de Los Angeles no ano de 1992, ele é apenas uma obra de ficção. No entanto, ele mostra bem a realidade de alguns cidadãos da época, e o que aconteceu após o julgamento dos 4 policiais, apesar de que mostrar a realidade daquele ano não é a proposta principal do filme. Na Pluton Metais, os dois capangas do Lowell vão até a sala da segurança e desligam o alarme, dando alguns tiros no Joseph para se certificar de que agora ele estava finalizado, e não iria ligar aquilo de novo. Enquanto isso, vemos que o Copeland teve a perna descolada, deixando um rastro de líquido vital pelo chão, e o pai e o filho continuavam tentando abrir o cofre. É aí que chega um helicóptero da polícia para checar a fábrica, pois os canas tinham sido alertados pelo alarme disparado. Por isso, os assaltantes correm para desligar as luzes e os equipamentos que usavam no assalto. Então a aeronave voa sobre a fábrica, deduzindo que estava tudo bem, e logo eles vão embora dali, e os bandidos voltam a tentar abrir o cofre. Eles furam a frente do cofre até certa profundidade e explodem aquilo. Depois rasgam o resto da entrada com pistolas de plasma, atingindo o seu interior, onde estão as barras de platina. Nesse instante, o Lowell até faz umas brincadeiras com o Copeland, falando como ali tinha tanto dinheiro que ele poderia até comprar uma perna nova, ignorando o fato do cara estar ali sangrando no chão, com dor e sem metade da perna. Aliás, todo mundo parece ignorar isso, menos o Dennis, que ficou ao lado do cara praticamente o tempo todo. Em choque com tudo que viu, o Dennis vai ao banheiro tentar tirar o sangue do Copeland das mãos, e lá ele aproveita e toma os remedinhos para ficar mais calmo. É nessa hora que o Mercer e seu filho chegam na fábrica, e logo de cara eles percebem algo de estranho quando param no portão, e o segurança não está lá. Mesmo assim, o Mercer só desce do carro e digita a senha para abri-lo. Os dois então entram no prédio, e o Anthony corre para o banheiro porque estava apertado. Só que lá dentro estava o Dennis, e ele rende o garoto assim que o vê. Já o Mercer vai até o escritório da segurança, onde encontra o Joseph caído, porém ele não podia fazer mais nada pelo amigo. E então o cara vai até uma gaveta dali pegar uma arma que o segurança guardava. Depois o Mercer sai dali atrás do filho, encontrando-se com o Murphy e o Titus do lado de fora da sala, iniciando um tiroteio onde ele recebe um tiro, e por isso deixa a arma do Joseph cair. Então o homem corre para o banheiro procurando o Anthony, porém ele não estava mais lá porque o moleque já tinha sido levado pelo Dennis. E aí o Mercer é seguido pelos bandidos, usando seu conhecimento da fábrica para apagar as luzes de um galpão onde despista os caras. Só que nessa hora ele vê o Riggin manobrando a van dos assaltantes, surpreendendo o cara e apagando ele. A seguir o Mercer pega a arma do cara desmaiado e vai até a van abrindo o capô para mexer no motor do veículo. Em paralelo, o Dennis chega até o pai levando o Anthony, falando como tinha encontrado o rapaz dentro do banheiro. Depois ele atira a carteira do garoto para o Lowell, enquanto o velho mostra grande irritação com o Copeland por conta do cara estar gritando de dor. Então o Dennis corre para socorrer o amigo, ao mesmo tempo em que o pai lê o endereço do Anthony e questiona o que o garoto estava fazendo ali. Ele responde criando uma história, dizendo que estava ali para encontrar o seu pai e ir para casa, porque os ônibus não estavam rodando por conta dos protestos. Em outro lugar, o Riggin está amarrado enquanto o Mercer pergunta onde estava o seu filho. Ele consegue extrair do cara onde os assaltantes estavam e o que eles estavam fazendo. Por isso, o Mercer vai até eles escondido. No local, ele vê o Anthony rendido em um canto, e o Lowell perde a paciência com o Copeland, atirando e finalizando o cara. E aqui não faz muito sentido deixar um Copeland sangrando enquanto eles trabalhavam no cofre, pois eles não sabiam quanto tempo levaria para abrir e descarregar tudo. O Riggin, que dizia ser um grande amigo do cara, tinha que ter colocado ele dentro de um carro e o levado até um hospital imediatamente, enquanto os outros ficavam ali terminando o serviço. Se fosse o caso de precisarem dele ali, o Riggin faria outra pessoa levar, ou levava e voltava. Mas deixar o Copeland na fábrica perdendo sangue é a única coisa que ele não poderia fazer se quisesse que o cara ficasse vivo. Mas de volta ao filme, isso deixa o Anthony e o Dennis horrorizados, mas o velho tem um ataque de bom moço e libera o garoto dizendo que sabia onde ele morava, e caso o garoto falasse sobre aquilo com alguém, o Lowell iria atrás dele e da sua família. Então nessa hora, os seus dois capangas aparecem, contando sobre alguém ter pego o Riggin, e por isso o velho manda o rapaz retornar pensando em usá-lo como isca para capturar o pai dele. Isso faz o Mercer sair dali e voltar até o Riggin, enquanto o Murphy e o Titus vão até a van preparar tudo para a fuga deles, mas percebem como o veículo não ligava, pois tinha uma peça faltando no seu motor. Eles contam isso para o Lowell e ele fica muito bravo, porque a van tinha uma suspensão toda preparada para aguentar o peso das placas de platina. Por isso os homens tinham que encontrar a peça e colocar a van para funcionar. Nessa hora, um outro helicóptero da polícia passa sobre a fábrica e o Mercer corre para pedir ajuda dele, mas já era tarde demais e a aeronave tinha ido embora. Só que o barulho que o cara faz chama a atenção do Murphy e o assaltante o surpreende chegando por trás dele e lhe dando uma surra, fazendo a arma do Mercer cair. Depois o vilão tenta tirar dele a localização da peça da van e o Mercer finge que ia pegar em um bolso, aproveitando a distração para arrancar a arma do Murphy, começando assim um mano a mano. Nela o Mercer leva pior, tomando uns golpes de uma barra de ferro e acaba estirado no chão. Aí o Murphy pega a arma do chão e se prepara para finalizar o rival, mas a armadura do roteiro faz o Mercer cair em cima da sua arma, e
ele é mais rápido no gatilho, finalizando o vilão. O barulho dos tiros deixa o Lowell muito feliz, achando que tinha sido o Murphy quem havia acertado o Mercer, mas o corpo do assaltante é atirado pelo teto, e ele fica muito pistola de novo. Em seguida, o Mercer volta até onde o Regan estava preso, contando tudo que viu o Lowell fazer, formando uma aliança com o vilão, pois aquilo já saiu do controle, e 3 pessoas haviam perdido a vida. Em paralelo, os assaltantes colocam gasolina nas provas do crime, bem como no corpo do Copeland, junto com as fitas das câmeras de segurança. Depois, o Dennis se senta ao lado do Anthony e começa a conversar com ele, porque os dois são os medrosos, e não é difícil prever que esses dois fariam amizade. Porém, o Lowell acha aquilo ridículo, brigando com o filho e levando o Anthony até o microfone que controlava os alto-falantes da fábrica. Lá, o velho obriga o filho do Mercer a falar algumas coisas, tentando convencer o cara a encontrar com ele, levando o Regan e a peça da van em troca do Anthony. Ouvindo isso, o Regan fala como aquilo com certeza era uma emboscada, e o pai não pretendia entregar o Anthony vivo. Então, sabendo disso, o Mercer leva o Regan até a van onde estava o pai dele, e lá o cara entrega a peça da van para o Titus, que coloca o carro para funcionar. Depois, o Lowell mostra que não faria troca nenhuma, e tenta finalizar o Anthony, mas o Mercer e o Regan já estavam preparados para isso, revelando como estavam juntos nessa. Aí o Mercer manda o filho se abaixar, atirando chumbo para cima do velho, que consegue se esquivar dos tiros dele e do Regan. Nessa troca de tiros, os caras têm a oportunidade de fugir dali na van cheia de platina que os bandidos haviam carregado, levando o Anthony e o Dennis junto. No entanto, o irmão do Regan acaba levando um tiro, não sei de quem, e fica gravemente ferido, deixando o cara em desespero. Já o Lowell e o Titus não deixam aquilo barato e correm para o carro do Mercer, usando ele para irem atrás dos mocinhos. Logo, a van chega até o portão da fábrica e o Mercer abre ele, iniciando uma perseguição pelas ruas de Los Angeles. Dentro da van, o Mercer pilota toda a velocidade em direção a um hospital, querendo salvar o Dennis, mas o rapaz acaba batendo as botas ali mesmo, deixando o irmão muito triste. Então, nessa hora, o cara resolve devolver as balas que o Titus estava atirando contra os rivais, abrindo a porta da van e disparando no carro que vinha a toda velocidade. Só que ele termina recebendo um tiro na barriga, mas mesmo assim o Regan consegue finalizar o Titus ao acertá-lo na cabeça. Então, o Mercer consegue despistar o Lowell por um instante, ao fazer uma curva. Porém, ao dobrar outra esquina, ele derruba um monte de lixo, dando uma dica para o vilão de onde ele tinha entrado. Aí a troca de tiros volta a acontecer, com o Lowell acertando outro tiro no filho, antes do Mercer perder o controle e capotar com a van. Isso faz as placas de platina se espalharem pelo chão, e o corpo do Dennis é atirado para fora junto com o Regan, que estava extremamente ferido. Nesse instante, o Lowell alcança eles, saindo do carro e ignorando o fato do Dennis estar caído sem vida, mostrando o quanto ele é um cara frio e perverso. O velho apenas se vira para o Regan, falando ao rapaz que fez o seu melhor como pai, pedindo desculpas por aquilo não ter sido suficiente, e depois ele atira no filho, finalizando. Então, nessa hora, o barulho do Mercer se arrastando para fora da van chama a atenção dele. Por isso, o Lowell vai até a lateral do veículo com a arma em punho, preparado para acabar com o cara. No entanto, o Anthony dá a volta no automóvel e atira nas costas do vilão, acabando com toda aquela história. Só que isso deixa o garoto meio traumatizado, e ele fica congelado vendo o que tinha acabado de fazer. Aí o Mercer se levanta e consola ele, levando o filho para dentro do seu carro, onde o cara consola o garoto mais um pouco. E encerramos com os dois indo embora dali sem levar nenhuma das placas de platina, enquanto o dia começa a amanhecer e parte de Los Angeles queima com os protestos. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido, é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, se fosse você, pegaria uma daquelas placas caídas? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.